Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Essa aqui é a segunda aula da nossa parte aqui que fala de equações diferenciais de segunda ordem. Vamos agora falar um pouco sobre o Wronskiano. Bem, o que é Wronskiano? O Wronskiano ele vai servir para determinar se um determinado conjunto de soluções se ele é linearmente independente ou não. Ou seja, nós vamos realizar o cálculo e se o valor ele for diferente de zero, ele vai ser LI. E se não for, ele não é LI. Então, vamos lá. O Wronskiano ele pode ser definido pela seguinte expressão. O Wronskiano do nosso primeira parte, o primeiro termo, y1, y2. O y1 é o primeiro termo e y2 é o segundo termo de t. O t é a variável em que o y1 e o y2 dependem. Ele vai ser igual ao determinante do y1, do y2, do y1 linha e do y2 linha. Quando nós realizamos esse determinante aqui, se esse determinante aqui ele for diferente de zero, isso quer dizer que a nossa função ela é linearmente independente, ou seja, ela é LI. Eu sei que falando assim fica um pouco complexo aqui, um pouco complicado, mas eu vou fazer aqui alguns exemplos envolvendo o Wronskiano e eu espero que vocês entendam da mais perfeita forma possível. Então, vamos lá e vamos para os exemplos. Questão número 6 diz o seguinte: nós temos que o nosso y2 linhas menos y linha menos 12 y é igual a zero, o nosso y1 de t é igual a e elevado a menos 3t e o y2 de t é igual a e elevado a 4t, e nós temos aqui essa seguinte condição, que ele tem que variar de menos infinito a mais infinito. Com isso nós temos essas seguintes condições aqui. Como ele nos dá essas condições, nós temos que analisar o seguinte: nós temos que primeiro verificar se o y1 e o y2 eles são soluções aqui da nossa equação. Depois nós vamos calcular o Wronskiano. Se o Wronskiano dessas duas soluções aqui eles forem LI, então eles podem satisfazer aqui essa equação nesse intervalo aqui. Então vamos lá e vamos resolver a equação. O primeiro passo é o seguinte: nós vamos pegar o nosso y1, que é igual a e elevado a menos 3t, e nós vamos fazer a primeira derivada dele. Vamos fazer a primeira derivada, que é igual a menos 3 e elevado a menos 3t, e vamos fazer a segunda derivada, que a segunda derivada dele vai ser igual a 9 e elevado a menos 3t. E depois nós vamos fazer o mesmo com o y2, que o y2 aqui é igual a e elevado a 4t. Quando nós fazemos aqui a primeira derivada é igual a 4e elevado a t, e a segunda derivada vai ser igual, perdão, aqui eu esqueci o 4, e depois quando nós fazemos aqui a segunda derivada fica igual a 16e elevado a 4t. Depois disso, o nosso segundo passo para resolver aqui vai ser substituir todos esses valores aqui na nossa equação inicial dada. Quando nós substituímos aqui e eles forem, o resultado final der igual a zero, isso quer dizer que o nosso y2 e o y1 eles satisfazem a nossa primeira condição. Então, vamos lá. A nossa primeira condição é eles satisfazerem isso aí. Onde tiver aqui y duas linhas, nós colocamos y duas linhas aqui do nosso y1, e onde tiver y' a gente faz a mesma coisa, e onde tiver y também nós fazemos a mesma coisa. Primeiro aqui nós vamos fazer para y1, ou seja, y duas linhas aqui nós colocamos 9e elevado a menos 3t, y' a gente coloca menos 3e elevado a menos 3t, e onde tiver y a gente coloca o próprio y, e elevado a menos 3t, e depois a gente coloca que eles são igual a zero. Resolvendo isso aqui, nós temos que 9e elevado a menos 3t, mais 3e elevado a menos 3t, menos 12e elevado a menos 3t, vai ser igual a zero. Vejam o seguinte, 9 mais 3 é igual a 12, ou seja, 12e elevado a menos 3t, menos 12e elevado a menos 3t. Isso aqui ele pode anular com isso aqui, sendo assim, 0 vai ser igual a zero. Como 0 é igual a zero, isso aqui é o nosso y1. Então, o nosso y1 ele vai ser solução. Depois disso, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa para o y2. Vamos fazer aqui para o y2, e para o y2 nós vamos pegar novamente a equação, y duas linhas
menos y' menos 12y vai ser igual a zero. E nós vamos substituir aqui os valores. Onde tiver y duas linhas, nós colocamos aqui y duas linhas de 2. Ou seja, vai ser 16 elevado a 4t, menos o nosso y', que é igual a menos 4 elevado a 4t, menos 12 vezes o nosso y, que o nosso y é igual a elevado a 4t. Isso aqui vai ser igual a zero. Resolvendo aqui, nós temos que 12 elevado a 4t, menos 12 elevado a 4t, vai ser igual a zero. Ou seja, quando nós anulamos aqui, zero é igual a zero. Sendo assim, o nosso y2 aqui, ele vai ser solução da nossa equação. Como ele é solução aqui da nossa equação, nos resta apenas calcular o Wronskiano, pois a nossa primeira condição aqui ela foi satisfeita. O Wronskiano ele é dado pelo seguinte, ou seja, o Wronskiano de y1, y2 de t, ele vai ser a determinante do nosso y1, y2 sobre y' de 1 e y' de 2. Quando nós fazemos isso e ele é diferente de zero, quer dizer que ele é LI, ou seja, ele é linearmente independente. Então nós vamos resolver aqui esse determinante. Determinante de y1 nós vamos substituir aqui por e elevado a menos 3t. y2 nós colocamos e elevado a 4t. y' de menos 1, que é igual a menos 3 e elevado a menos 3t. E o nosso y' de 2, que o y' de 2 é igual a 4 e elevado a 4t. Quando nós resolvemos esse determinante e multiplicamos aqui os meios pelos extremos, vai ficar essa primeira expressão vezes essa segunda expressão, que vai ficar 4 e elevado a t. E depois nós vamos multiplicar essa vezes essa aqui, que vai ficar menos 3 e elevado a t. Quando nós resolvemos isso, isso aqui vai ser igual a e elevado a t. Ou seja, como e elevado a t ele vai ser diferente de zero, então quer dizer que ele é LI. Como ele é LI, ou seja, ele é linearmente independente, então ele forma um conjunto de solução para essa equação aqui. Ou seja, ele é um conjunto fundamental para essa equação aqui. E como o nosso y1 e y2 eles são soluções também na nossa equação, as duas condições foram satisfeitas e podemos dizer que o y1 e o y2 eles são soluções aqui da nossa equação diferencial linear nesse intervalo aqui, nesse intervalo de menos infinito a mais infinito. Basicamente, para fazer essa questão 6, vocês vão resolver ela aqui dessa forma. E agora nós vamos para a nossa próxima questão. A sétima questão ela diz o seguinte, ela é basicamente bem parecida com a nossa questão 6. E nós temos que t ao quadrado de y, duas linhas, menos o 6t y' mais 12y, ele é igual a zero. E o nosso y1 de t igual a t ao quadrado, t a 3 quer dizer, desculpe. E o nosso y2 de t é igual a t a 4. E o nosso i é igual a zero e mais infinito. Então a ideia aqui é fazer o mesmo que nós fizemos na questão anterior. Nós vamos pegar o y1 e o y2 e vamos calcular a primeira e a segunda derivada de cada. Vamos substituir e verificar se eles são soluções e depois calcular o Wronskiano. Se o Wronskiano der diferente de zero, então o y1 e o y2 eles são soluções aqui da nossa equação. Então vamos lá. O primeiro passo, calcular as derivadas. Que o y1 é igual a t a 3. Eu vou trabalhar aqui com t em vez de x, então vamos lá. Que o nosso y' de 1 é igual a 3t quadrado e o y, duas linhas de 1, é igual a 6t. E com isso nós temos a nossa primeira relação. A segunda relação é do y2. O y2 nós temos que ele é igual a t a 4. O y' de 2 aqui, ou seja, a primeira derivada é 4t a 3. E o y, duas linhas de 2, é igual a 12t ao quadrado. Agora o primeiro passo é substituir aqui o y1, o y' de 1 e o y, duas linhas de 1 aqui na nossa equação. Se ela for igual a zero, então quer dizer que o nosso y1 ele é solução. Ou seja, para o y1 aqui, nós vamos fazer que t ao quadrado, y, duas linhas, menos 6ty, linha, mais 12y é igual a zero. Substituindo aqui, nós vamos ter
t ao quadrado vezes 6t menos 6t vezes 3t quadrado mais 12 vezes t a 3 é igual a zero. Aqui eu só estou substituindo o y' e o y duas linhas. Quando nós resolvemos, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 6t a 3 menos 6 vezes 3 dá menos 18t a 3 mais 12t a 3 igual a zero. Quando nós fazemos 6 mais 12 é igual a 18, positivo. Então nós podemos anular aqui todas essas duas expressões com 18t a 3, ou seja, 0 vai ser igual a zero. Então o y1 ele é solução. Depois nós vamos fazer o mesmo com o y2. Para o y2 nós vamos pegar aqui que o y2 ele é igual a tudo isso aqui, então nós vamos substituir aqui na nossa equação, que vai ficar t ao quadrado vezes o y2, o y2 de duas linhas é igual a 12t ao quadrado, menos 6t vezes o y' de 2 é igual a 4t a 3, mais 12 vezes o nosso y, que o y é igual a t a 4. Isso aqui tem que ser igual a zero. Quando nós fazemos isso, nós temos que 12t a 3 menos 6t a 3, perdão, menos 6 vezes 4 dá 24. Perdão pessoal, estou um pouco cansado. 24t a 3. Depois nós somamos mais 12. Isso aqui não é t a 3, é t a 4. Isso aqui, t ao quadrado vezes t ao quadrado é igual a t a 4. Isso aqui, t vezes t a 3 é igual também a t a 4. Não cometam esses errozinhos porque eles são muito triviais. Quando nós fazemos isso, nós temos que menos 24t a 4 mais 12t a 4 e 12t a 4. Quando nós chamamos 12 mais 12, isso aqui é igual a 24. Então nós podemos anular esse com esse com esse, que 0 vai ser igual a zero. Então o nosso y2 aqui, ele é solução. Como aqui o nosso y2 aqui é solução e o y1 também é solução, nos resta apenas calcular o Wronskiano. Que o Wronskiano aqui ele é determinado pelo seguinte: o Wronskiano de y1, y2 de t é igual a determinante de y1, y2 sobre y' de 1 e y' de 2. Depois é só calcular aqui esse determinante. Onde tiver aqui y1, nós colocamos o t a 3. Onde tiver aqui y2, nós colocamos o t a 4. Onde tiver aqui o y' de 1, nós colocamos aqui 3t ao quadrado. E onde tiver y' de 2, nós colocamos 4t a 3. Quando nós fazemos isso e calculamos aqui o determinante, vai ficar 4 vezes t a 3 vezes t a 3 fica t a 6, menos o nosso 3 vezes o nosso t a 6. Todo mundo aqui sabe calcular determinante. Então, quando nós fazemos isso, nós ficamos apenas com o nosso t a 6. Como o t a 6 ele é diferente de zero, então quer dizer que ele é LI. Como ele é LI, tanto a nossa primeira condição, que é substituir aqui e descobrir que o y2 e o y1 é solução, como o nosso Wronskiano aqui, foram satisfeitas. Então, basicamente, é assim que resolve essa sétima questão. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.